Bem. Olá, pessoal, começando aqui o terceiro bloco do 57º CV Connect Esportes. Lembrando que você nos acompanha no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, faça o que você quiser e também se inscreva no Spotify. É muito fácil, é só colocar lá CV Connect, podcast inteligente, você acessa lá tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, tudo que a gente mostra. É isso, né? Bom, estamos aqui. Esse é o último bloco de hoje para comentar sobre os jogos da Libertadores e da Sul-Americana que vão começar a fase de grupos amanhã já. Amanhã já. Então, vamos lá? Vamos falar da Libertadores então Bora. primeiro, sempre falando do pote de ouro, né, dos times brasileiros, que é a Libertadores. O primeiro jogo, vamos falar só dos times brasileiros. O primeiro jogo é Alianza Lima e Atlético Paranaense. 7 horas da noite, lá no Peru. Alianza Lima já há muitos anos não faz uma boa campanha, nunca fez, nunca ganhou, mas é um time considerado grande no Peru, quanto o Atlético Paranaense, atual vice-campeão brasileiro não, vice-campeão da Libertadores, e que agora está nas finais do Campeonato Paranaense, também ganhou em cima da hora lá sobre o Maringá, e vai jogar o segundo jogo no fim de semana. Mas tem esse jogo aí, e é do grupo do Atlético Mineiro, hein? Saraiva, falar do Atlético Paranaense que tem Filipão dirigindo o clube. Diante do Alianza Lima, você colocou, é um grande clube aí do futebol peruano. É um confronto difícil, né? Pois o jogo acontece lá em Lima, mas a gente tem do outro lado o time brasileiro, que é o atual vice-campeão da competição. E temos aí um técnico que trouxe o último título de Copa do Mundo para o Brasil, né? Nada que questionar sobre o currículo de Luiz Felipe Scolari. É um grande jogo, Giovanni. Eu acredito que seja um bom teste inicial para a equipe do Atlético. Mas é um confronto difícil, viu? Não dá para definir aí de certo um vencedor. Talvez aí o palpite para esse jogo seja um empate lá em Lima. Eu também acho, porque eu acredito que o Atlético deve ir com algum jogador misto ali, talvez, enfim, não sei. Até por estar, né? Ó, não sei se o Charles vai concordar com nossas opiniões aí, mas até por estar na final, como você colocou, do Campeonato Paranaense, né? É, como não é mais o Petralha que está lá dirigindo o Atlético Paranaense, tá saindo e tal, então a nova dirigência botou o time do Atlético Paranaense para disputar, o time titular para disputar o estadual, né? Uhum. Nos anos anteriores estava colocando só o time júnior, mesmo assim Sim. estava ganhando o campeonato. Agora, agora, agora vamos ver como é que esse time do Atlético vai reagir aí na altitude de Lima, lá 2000 e alguma coisa de altura, né, Charles? Ah, sim, sim. É aquela coisa. Lembrando que o técnico do Atlético Paranaense é o Paulo Turra. Filipão, dirigente esportivo agora. É, sim, o Filipão, se eu não me engano, ele falou que até durante pouco depois ele assumiu o Atlético Paranaense. Ele falou que seria o último ano dele dirigindo a equipe. Sim, no ano passado. O ano passado, agora é como vocês falaram, né? Que é questão, se não fosse a questão do desgaste dos jogos decisivos que o Atlético Paranaense tem no Campeonato Paranaense, eu acredito que ele seria favorito para o confronto mesmo estando lá. Mas como tem a questão do desgaste, todo aqui, querendo ou não, um jogo decisivo, uma final, tem, só pela questão por ser um jogo tão. É um jogo muito desgastante emocionalmente para os jogadores, geralmente. Tá É, certo. mas Lembrando que esse grupo é o grupo do Atlético Mineiro também, do Libertad. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse jogo. Saraiva, quem ganha aqui? A Alianza Lima ou o Atlético Paranaense? empate, Giovanni. Ah! E você, Charles? O Atlético Paranaense vai ganhar com um gol no finalzinho do jogo. Aí, tá vendo?
Um torce pro Filipão, que é palmeirense, e o outro torce contra o Filipão, que é corintiano. Eu acho, né? Vamos lá. Vamos pro segundo brasileiro que vai entrar em campo amanhã. Jogo difícil, hein? Independiente Medellín Internacional. Jogo difícil lá na Colômbia, lá em Medellín. Independiente Medellín é um time cabreiro. Ano passado eles se enfrentaram na Sul-Americana e o Internacional ganhou lá em Medellín, tirou o Independiente Medellín lá na fase de grupos. E eu acredito em revanchismo no futebol. Esse time colombiano deve estar mordendo para pegar o Inter. Eu acredito aí, ô Giovanni, que é exatamente isso que você colocou. O Inter fez essa eliminação para o clube colombiano, que deve buscar com força máxima agora descontar a eliminação na competição do ano anterior e coloca o Medellín aí como favorito para essa partida. Eu também coloco, até porque o Inter tá jogando nada também. Só uma coisa que eu fiquei sabendo hoje, o Mano Menezes não vai para esse jogo porque está suspenso. O Mano Menezes, técnico do Inter, porque tomou um cartão vermelho contra o time peruano lá que eliminou, contra o Melgar, que eliminou o Inter na Sul-Americana. Eu acho absurdo isso aí. Mas, enfim. Charles, Eu acho que é isso, assim, pela questão do Inter não começar o ano bem e, e esse elenco do Independente Medellín já ter esse contato prévio com o Inter, se torna realmente bem grande a chance do Inter não ganhar o jogo aí. o jogo é lá na Colômbia também, é muito difícil jogar na Colômbia, principalmente em Medellín, Cali, Bogotá, que são assim os times mais fortes do país, ficam resididos nessas cidades, e Barranquilla também, né? Que é aquele calor infernal. Mas eu acho que o Inter empata. Empata. Bom, traz um pontinho para Porto Alegre. Bom, passando para frente, quarta-feira, Alcas do Equador, campeão equatoriano, hein? Ninguém imaginava. E Flamengo. Flamengo agora com esse placar de 2-0 em cima do Fluminense, está mais tranquilo para esse jogo. O jogo que já não era muito de se apavorar o Flamengo, né? É, Mas eu acredito que mesmo sendo aí o mérito da equipe do Alcas, campeão equatoriano, a gente não pode deixar de reconhecer, né, o mérito disso, mas o Flamengo é muito superior, Giovanni. Tem apresentado isso ao longo das últimas edições de todos os campeonatos que tem disputado, e o Flamengo é amplo favorito para essa partida, independente de onde seja o mando de campo. lembrando que é Quito, né? 2.500 metros de altura, o Flamengo não tem dado muito bem jogando em Quito, não. Mas é mais time que o Alcas, pode chegar lá e ganhar, né, Hum, Charles? Sim, mas que pela diferença de time, de elenco que o Flamengo tem aí, Uhum. é muito favorito. Lembrando que esses jogos todos que a gente passou até agora, todos da ESPN, né? Bom, aqui é uma unanimidade, né? O Flamengo vai ganhar esse jogo, eu acho. Uhum. É a expectativa. Expectativa. O Saraiva é assim, ele fala é expectativa e no fundo, ele não quer que aconteça. A gente queria outra realidade. Aí, tá vendo? Tá vendo? Ele aprendeu isso com o Vinição, cara. Vou te falar, ele aprendeu isso com o Vinição, porque o Vinição quer de fazer essas frases todas. Muito bem. Vamos passar para frente aqui, para a gente ganhar um pouco de tempo. Agora, na quarta-feira também temos Sport Cristal e Fluminense. Ó, falando do Flamengo, agora tem que falar do Fluminense agora. Sport Cristal e Fluminense, Sport Cristal treinado por Thiago Nunes. De grandes Ô, lembranças Giovanni, para Thiago Saraiva. para esse jogo aí nós vamos ter que pensar a decisão da dirigência, Carioca. do comando técnico aí
do Fluminense, né? Porque se ele poupar e mandar o time reserva, o Sport Cristal pode ser favorecido em relação a esse jogo. Agora, se ele mandar o time titular para esse confronto, esquecer o Campeonato Carioca, aí podemos ter um jogo mais equilibrado. Então, essa parte aí da dirigência do Fluminense e equipe aí, o comando do Fluminense, né? Técnico e direção, influencia bastante no que pode ser essa Ó, partida. eu acho que o Fluminense, mesmo com a equipe mista, tem condição de ganhar do Sport Cristal lá, Sim, acho. Só que o problema é que o treinador conhece demais o Fernando Diniz, que é o Thiago Nunes. Então, assim, Eu apostaria para um empate nessa partida aí, levando em conta todos os contratempos aí do Fluminense no seu trajeto aí. a pior coisa que aconteceu pro Fluminense foi perder esse jogo sábado. Tinha que ter levado a decisão pro segundo jogo, mas agora ficou difícil. Agora, aqui na Libertadores, eu acho que o Fluminense tem condição de ganhar. O futebol peruano, convenhamos, já há muito tempo não apresenta nada. sim, sim. Nada A demais. gente tem, a gente tem o Alianza Limos aí que você colocou anteriormente aí, que é um grande clube aí do futebol peruano que não tem destacado ultimamente, né? O Sport Cristal também chegou na final do Libertadores 97, mas assim, já não apresenta muita coisa. Nem a seleção peruana não apresenta muita coisa, então, Não assim, conseguiu, o Peru conseguiu ser eliminado na repescagem da Copa na última edição. para a Austrália. Pois é. Bom, Fluminense, então, aqui fechamos que o Fluminense empata ou ganha, né? É, Sim. Tá certo. Então vamos é. embora aqui. Vamos falar de um time verde aí de São Paulo, né? Que vai jogar 3.600 metros de altura. Bolívar e Palmeiras, jogo da Globo, com o Luiz Roberto. A Bolívar e maior Palmeiras, dificuldade do Palmeiras nessa partida de fato, a altitude. Porque em sim. termos de futebol, de coisa, de elenco, o Palmeiras é muito superior ao Bolívar. O Charles, o Palmeiras venceu lá com o Luxemburgo, né? Contra o Bolívar em 2020. Sim, sim. Mas é, Mas era outro mas esquema, né? é outro esquema. Era com o time titular, essas coisas agora, com o time reserva ainda. É, Hum. é que é a coisa, que tudo pode acontecer no jogo. Vai tomar 3 ou 4. Se for com o time reserva, vai. Sim, É, é o que nós falamos, né? A mesma coisa que eu falei em relação ao Fluminense. A questão da direção aí, da equipe técnica aí, vai influenciar bastante. Se for um time reserva do Palmeiras, eu acredito numa vitória do Bolívar. Agora, o time titular do Palmeiras já muda a questão. Bolívar que era treinado no ano passado por Antônio Carlos Zago, ex-zagueiro da seleção brasileira, que agora está envolvido com um monte de problemas aí com a justiça. Mas, enfim, o meu caro Charles, é o seguinte, primeira vez que o Abel Ferreira vai numa altitude, hein? não, mas já foi antes. Não, desse tamanho eu tô falando. Quem Assim, 20 era o Luxemburgo ainda. porque, se eu não me engano, o Palmeiras já tinha pegado. Acho que no ano passado teve, hein? No ano passado, no retrasado, acho que pode ter tido jogos em Não, altitude. foi assim, foi um pouco, não foi uma altitude assim considerável, mas essa é bem pesada. Quem foi o nosso Vitor Pereira com o Corinthians, ano passado, lá com o Always Red, né? Que o Nem lembro, Saraiva, João. pela O único expressão, o time que Saraiva conseguiu adora. perder para o Alls Red. É, é. Nosso sempre valente, né? Always Red, é isso. Sempre pronto. Bom, sempre pronto, sempre pronto. Bom, Bolívar e Palmeiras, então, se o Palmeiras for com o time reserva, infelizmente perde 3 pontos, eu É, acho. eles já vão com o pensamento de perder mesmo, É, porque eles vão sacrificar. É isso. é sacrificar. Lembrando que o Palmeiras joga a segunda rodada contra o Cerro Porteño no Morumbi. A, a Leila pediu o Morumbi lá, porque parece que vai ter outro show lá no Allianz Parque, então
pedir o Morumbi para jogar. Bom, jogos de quinta-feira para a gente fechar aqui a Libertadores da primeira rodada. Só times brasileiros, né? Só times brasileiros vão perguntar que os jogos de quinta-feira. Saraiva, Liverpool e Corinthians. A sorte que não é o Liverpool inglês, hein? Isso favorece bastante, viu, Giovanni? Lá em O Montevidéu. Corinthians não tem um grande elenco, mas mesmo assim ainda é superior ao futebol desenvolvido pelo Liverpool. Eu Enfim, acredito que para esse jogo aí o Corinthians tem a chance de buscar os 3 pontos. jogo no estádio Centenário de Montevidéu. Mítico estádio Centenário de Montevidéu. Porque o Liverpool não pode jogar na casa dele, que só tem 8.000 pessoas, Se né? bem que, o Giovanni, que o Corinthians, como a gente mencionou, do Alred, o Corinthians é o Robin Hood do futebol. Mas é isso. Bragantino. Acho que para esse confronto aí o Corinthians é bem favorito aí. Cara, o grupo do Corinthians é um grupo difícil, não é um grupo fácil. Então, contra o Liverpool, ele tem que ganhar. Então, o Liverpool é meio que o fiel da balança ali. Liverpool do Uruguai. Tem que ganhar os dois jogos. Vai Sim, ter mais torcida nos dois jogos, porque o Liverpool só tem 5 mil torcedores no Uruguai. Então, assim, vai ter um estádio para 60 mil torcedores. Então, cara, a torcida do Corinthians vai mais peso do que a torcida do Liverpool dentro do Uruguai, né? E tem um jogo de volta na Neoquímica Arena também. Então, o Corinthians precisa fazer 12 pontos, que é os 3 pontos aí no Uruguai, e ganhar os 3 em casa. Não, não E para tem, não sonhar tem na outra conversa. classificação, tem que fazer isso, porque é um grupo difícil. É um grupo difícil, até porque o Corinthians vai lá no Independiente Del Valle, né? Esse que é o ponto. E para finalizar aqui, os brasileiros, o único que vai jogar em casa, o Atlético Mineiro, na quinta-feira, 7 da noite, contra o nosso glorioso Libertad do Paraguai. Confrontinho chato, hein? Mas no Difícil você Mineirão, pensar que o Atlético vem de um jogo difícil contra o América e é, tem o segundo jogo da final no próximo final de semana. É um confronto difícil, Giovanni. O Galo é favorito, sim, né, para o confronto, porque joga em casa, mas é um jogo embaçado. é um jogo embaçado. E lembrando que tem o Atlético do Paraná no grupo hum, também. Esse jogo pode custar ou não o título do Campeonato Mineiro para o Galo também, né? E conforme for o desgaste dessa partida, por mais que o Galo jogue em casa, pode, dependendo com o resultado dessa partida, influenciar na final do Campeonato Mineiro. Exatamente, eu também acho. Mas, mas o outro time do Campeonato Mineiro tá na Sul-Americana, então Também tem pode, jogo pode difícil, ter né? tem jogo complicado. Então, bom, primeira rodada da Libertadores, os times brasileiros a gente já falou aqui, todos eles. Vamos passar para a Sul-Americana? Bora? Bora. Vamos passar para a Sul-Americana, que tem confrontos interessantes. Vamos lá, Goiás e Santa Fé. É um jogo Goiás, bom, né? O Santa Fé é um clube que, nas Santa últimas Fé da edições dos Colômbia. campeonatos sul-americanos, tem chegado aí mais adiante, né? Apresentado sua força. O Goiás vai representar o futebol brasileiro, tem o mando de campo e vamos aí apostar as fichas no Clube Esmeraldino. Joga na Serrinha, né? No estádio da Serrinha lá. Lembrando que o Goiás tem esse mesmo dilema do Flamengo, do Atlético. Ele perdeu o primeiro jogo da final do Campeonato Goiano para o Atlético Goianiense e ele tem que reverter essa situação no segundo jogo, né? Mas tem uma diferença que ele não vai viajar. Então, pode ser uma diferença boa aí. Mas ele vai ter que ganhar esse jogo aqui do Santa Fé, senão ter que buscar lá em Bogotá é difícil. Jogo difícil, é um jogo decisivo. Se quiser sonhar com a classificação ainda, primeiro lugar. Aliás, que agora mudou, né, Giovanni, o critério aí São de dois que classificação. passam. Mas se quiser brigar aí pela cabeça de chave, né, passar em primeiro colocação aí, esse jogo é o jogo chave para buscar esse objetivo. Lembrando que quem passar em segundo lugar, você falou bem aí, quem passar em segundo lugar no grupo da Sul-Americana
vai jogar uma espécie de repescagem contra quem vier do terceiro colocado de cada grupo da Libertadores. Então, tem que passar em primeiro para fugir disso aí. Porque ano passado o exemplo está claro. Joga uma fase a Independiente mais, Del né? Acaba Valle, jogando uma fase adicional. Independiente Del Valle veio da Libertadores e ganhou a taça. E ganhou a Recopa também. Então, é Os difícil, times não é que vêm fácil. em terceiro lugar lá vêm embalado também, né? Sim. Goiás e Santa Fé. Você vê no Star Plus, deve ser. Bom, amanhã, jogo do SBT, Blooming da Bolívia e Santos. Essa eu tô curioso para ouvir você e o Charles opinar. Santos 5-0. É. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar desse time, desse Blooming. Blooming. Cara, sabe que o Blooming tem uma história, né, na Libertadores bem interessante, que teve um cara que jogou lá no Blooming lá nos anos 80, fez 6 gols numa partida. Foi o cara que mais fez gols numa partida de Libertadores. Foi do E, Blumen. Foi do Blooming. E depois nunca mais. Grande Blumen. Foi nunca mais esse Blooming fez alguma coisa. O Agora, Santos. É estranho a gente falar que o Santos é favorito para alguma coisa com esse atual elenco esse ano, mas isso aí se ele mostra não de. ganhar do Blumen, ele não pode, ele não ganha mais nada também, João. o Blooming, se não ganhar do Santos, se o Santos ganhar do Blooming, pode parar. E amanhã, Blooming e E se o Santos no Blumen não ganhar SBT. do Santos, também pode parar por aí, Giovanni. Você vê que o Saraiva é fã dos meninos da Vila, né? Mas o Blooming e Santos amanhã no SBT para 2 pontos de audiência. É Nossa, né, um você tá jogo, mandando pra cima, né? é um jogo É, difícil de se assistir, né, Giovanni? A dificílimo. torcida santista não tem comparecido nem no seu próprio estádio ultimamente, pela decadência do clube, da equipe ultimamente, e pegar uma torcida de um clube que é pouco conhecido aqui no futebol, para os torcedores brasileiros, que é o Blumen, é um jogo É, que não terá audiência. Blooming, se eu não me engano, é de Cochabamba. Deixa eu ver aqui, estádio Ramon Tawick Galera. Cochabamba, divisa aqui com o Brasil, Bolívia e Brasil. Vamos lá, vamos passar para frente. Jogos aí dos times brasileiros. Tem alguns jogos interessantes até de times de fora, mas vamos falar só dos times brasileiros. Vamos falar aqui Fortaleza. Fortaleza e Palestino. É um O que que jogo vocês. bom, né? Um jogo equilibrado de se assistir, mas eu acredito aí na superioridade da equipe cearense. Sim. é, Vai Pegou jogar no Fortaleza Castelão. em casa. Fortaleza Jogando em joga. casa, a gente espera, né? Ele que teve por um fio, né? Um fio ali do bigode, né, Giovanni, de participar da Isso. Libertadores. Acabou vindo como na fase ali, na última rodada, na terceira rodada do mata-mata da pré-Libertadores, e acabou entrando nessa fase de grupos aí da Sul-Americana. É favorito para o jogo. Era muito favorito. O Palestino uma vez eliminou o Flamengo da Sul-Americana, mas era o Flamengo do começo do Vinícius Júnior, ainda do Bandeira de Melo. Depois, no outro ano, Palestino e Flamengo se enfrentaram de novo. O Flamengo deu 2 tacas de 5 neles. Então, acho que o Fortaleza passa aqui tranquilamente, vence esse primeiro jogo aqui. E você, Charles? Sim, sim, eu também. O Fortaleza deve vencer tranquilo. Se Eu duvidar, também com acho. Eu já vou projetando aqui, porque tem alguns jogos aqui pra gente fazer. Ó, eu acho que. Cadê o Tigre? São Paulo. Não tá aqui, não. Pera aí. América e Penharol. Se o Atlético joga com Libertad e é difícil, ou América com o Penharol aí. É um jogo também difícil, o que torna, de novo, né? É um resultado que talvez aí a gente não sabe. O que o América vai fazer? Tentar reverter contra o Galo a final do Campeonato Mineiro ou investir na Sul-Americana para tentar buscar uma vitória sobre o Penharol? Mas o É América. porque esse jogo, como o América também manda esse jogo em casa, Giovanni, é um jogo extremamente importante para a ambição da equipe na competição.
E buscar um placar contra o Penharol lá no Uruguai é difícil, cara. Então ele Uhum. tem que tentar ganhar esse jogo aqui. Eu apostaria todas as fichas nesses dois jogos, nesse jogo contra o Penharol, no jogo com o Atlético Mineiro, porque é a vida da América, cara. A América precisa de taça. Uhum. A América Sim. precisa de taça. E o grupo do América não é fácil, é um grupo com Penharol e Defensa e Justiça. Então é Não é um bravo. grupo Defensa e difícil. Justiça o Charles conhece bem, e eu também. Time chato de jogar contra. Se a Pois América é, quiser estar nesse grupo, tem que dar os nossos. exatamente. Vamos concluindo aqui. Tem mais time brasileiro. Vamos ver. Cadê o. Aqui. Magajanes e Botafogo. Botafogo vai ao Chile estrear contra o Magajanes. Ô, Giovanni, a gente tem apostado sempre aí nas equipes brasileiras, mas eu ainda não consegui ver futebol ainda do Botafogo, Lembrar. desde que a É, gente teve aí essa volta aí. Volta não, porque não chegou a rebaixar, né? Mas desde que a gente teve essa transferência aí para o quesito de SAFs, né? O Botafogo sim. ainda não conseguiu se encontrar aquele futebol. A gente teve aquele futebol vitorioso do Botafogo lá, né? Naquelas épocas douradas lá que acabou fornecendo grandes jogadores para a seleção brasileira. Depois ficou muito tempo apagado, voltou a ter aquele destaque ali em 95 com Túlio Maravilha, e o Botafogo desde então teve ali um auge ali com Sidorf, com Louco Abreu, mas não se despontou a um grande nível nacional, Hum, mais regional, e é difícil de tá. ver o Botafogo vencendo inclusive essa partida. Você falou do Louco Abreu. O Louco Abreu é o adversário do Botafogo no segunda rodada. É técnico lá da Universidade César Valerro. Sebastião Abreu? Sebastião Abreu, famoso Louco Abreu. Charles, Magajanes e Botafogo. Tem. Isso é um jogo bom para um empate, hein? Um empate com os dois jogando. Ô, gente, cadê o nacionalismo com o Botafogo? A gente tenta, Giovanni, mas o time não colabora. Lembrar que o Botafogo ganhou a primeira final da Taça Rio, né? Se ele ganhar a segunda agora, ele vai para a Copa do Brasil ano que vem. Mas isso foi Enfim, para um grande que não fosse para as finais ganhar alguma coisa, né, Giovanni? Porque não tem outra explicação o Botafogo participar de um título de campeão do interior aí, praticamente, né? sim, exatamente. E por fim, vamos falar do confronto mais importante da Copa Sul-Americana nesta rodada. Na sua opinião. Confronto mais importante, porque é uma revanche. E é um clássico. Tigres e São Paulo. Tigre Arregão e São Paulo, revivendo aquela final de 2012, onde o Tigre simplesmente vazou no meio do jogo, viu que ia perder de muitos, inventou uma briga lá e vazou. E agora estão querendo, a torcida tá querendo porrada em cima da torcida do São Paulo lá. Inclusive, a torcida do São Paulo diz que não vai levar mulheres e crianças para o estádio lá em Vitória de Bahia, na Argentina. Tigre e São Esperamos Paulo. Eu acho que São Paulo ganha. esperamos para o bom futebol, né? Para bom caminhar do futebol aí, que essas situações lamentáveis, deploráveis não venham a acontecer, que não possamos assistir futebol, não aquele véu de spray de pimenta no ar, né? E possamos não ver pancadaria e sim a bola rolando. Eu acredito, Exatamente. infelizmente, para a sua tristeza, meu amigo, que o Tigres, nesse primeiro confronto, leva uma pequena vantagem em cima do tricolor paulista e que, se tivermos um empate, comemore, meu amigo, pois será um grande resultado do tricolor. Tá. Aí, eu acho aí, ó, que tem aqui grande chance de São Paulo jogar muito e o Tigres ganhar com que é aquela coisa de fazer um golzinho, se fechar todo e é isso. Mas muito provavelmente vai ser um jogão mesmo. Uhum.
até pela Entendi. bagagem. Geralmente, Giovanni, eu não queria comentar, mas parece que suas feições mudaram. o, É, nós seremos a manco do Tigre. Falando nisso, ó, rola o cash aí, Giovanni, rola o Rola o cash. cash. Rola o cash. Cara, é o seguinte, São Paulo vai jogar para empate esse jogo aí. Porque, obviamente, o Tigre vai levar para uma guerra. sim, Sim, a gente Vai- sabe que não vai ter que ficar só estritamente em questão de futebol, né? Então, como eu disse, se vier um empate desse jogo, pode se agradecer, porque será um bom resultado do tricolor. O que eu tenho mais medo é a sexta rodada. É São Paulo e Tigre no Morumbi. E esse time aí vai fazer de tudo pro São Valendo Paulo, vaga, né? valendo vaga, vai fazer de tudo pro São Paulo sair fora. Então, assim, dos times ali de sorteio, eu acho que era o pior pro São Paulo pegar era esse. Mas vamos uhum, ver, cara. Às vezes vai lá, faz um gol e fecha a casinha e ganha de 1-0, sei lá. É tudo que a gente quer, na verdade. Tudo que a gente quer. Ganhar de 1-0, tá bom demais. Tá bom demais, até porque a gente tem o Deportes Tolima no grupo. Não é fácil, não. Bom, Sul-Americana tá fechado, né, gente? isso. Tá fechado, primeira rodada. Quem quiser acompanhar, acompanha aí no SBT, na ESPN, no Paramount Plus. E a Libertadores na ESPN, Paramount Plus e na Globo, né? Gente, então é isso. Vamos encerrando aqui mais um programa do nosso CV Connect Esportes, programa 57. Quem Cara, diria? sexta-feira vamos fazer programa? Sexta-feira vamos falar de futebol aqui, Giovanni. Sexta-feira da Porque Paixão. só deixando aqui para a galera, a gente faz no sábado, né? No sábado a gente está por aí de volta para comentar. Na sexta-feira, em respeito à religiosidade, a gente vai pegar É, essa pode folga ser aí, né? no sábado, dia 8 de abril. Giovanni, só para lembrando a galera aí que é o seguinte: acompanhem, clique no sininho. Em breve, bem em breve, tá chegando, Giovanni, tá chegando. Muitas novidades para você que nos acompanha. E daqui uns dias a gente está aqui para mostrar. Giovanni, tem umas coisas para mostrar para você e para o Charles aí nos bastidores que a galera vai gostar daqui uns tempos. Continue acompanhando, assistindo, dando sua opinião, deixando seu like. Muitas novidades estão por vir. O CV Connect está crescendo, Giovanni, está crescendo. Quem diria que chegaríamos ao programa 57? Estamos curiosos para saber. E o povo também está curioso para saber. Aliás, o que será que é isto que Saraiva está falando? Você vai ver qualquer dia desses. Tá bom? Obrigado. Até mais. Charles, valeu de novo aí. Esperamos contar sempre com a sua presença, até porque temos que gorar um palmeirense aqui. Tamo aí, é. Obrigado a vocês também, a todos, até a próxima. Certinho, então. Valeu, boa noite a todos. Boa noite, bom dia, boa tarde, depende do dia que vocês estiverem aí. E a gente volta no sábado, dia 8, né? No meio das finais do Campeonato Mineiro e do Campeonato Gaúcho. Tá certo? Até mais. E a gente comenta também esses jogos, esses resultados aí que deu desses jogos aqui da Sul-Americana, da Libertadores. Vamos ver quem largou bem, quem largou mal, aquelas coisas todas. E também o futebol europeu, claro. Em até, pessoal, nos curta, comente, compartilhe, se inscreva, tanto no YouTube quanto no Spotify. É isso. Valeu!